Graça e paz no nome do Senhor Jesus, todos são muito bem-vindos nesta reflexão, nesta palavra na qual iremos refletir neste momento. E eu quero já partilhar o nosso tema, para esta reflexão. O tema é este: é tempo de despertar, é tempo de buscar ao Senhor. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu costumo dizer, já tenho repetido, que a porta da graça está aberta. Então Deus está nos chamando semana após semana, de uma forma e de outra. O Espírito Santo está nos chamando, para esse desafio, para esse tempo de despertamento, para esse tempo de busca, ok? E a nossa, portanto, o texto para a nossa reflexão é este aqui que eu vou partilhar agora, Oséias capítulo 10, versículo 12. Eu decidi gravar esta mensagem, essa meditação, usando essa ferramenta para que vocês possam olhar atentamente para o texto, não só ouvir, mas olhar as palavras, ok? Isso reforça a aprendizagem e a memorização, ok? Então diz assim: então eu disse, é o Senhor, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio ou pousio, como preferirem a acentuação, a pronúncia. E ele explica por que fazer isso, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que ele venha e chova a justiça sobre vós, ok? Eu então coloquei ali, grifei a expressão campo de pousio. Mas antes de entrarmos nesse texto, eu também gostaria de dizer, voltando ali atrás no tema, dessa reflexão, vocês observaram que existe ali uma bandeira de Israel? E é exatamente isso. Israel declarou guerra, àquele grupo terrorista ali da faixa de Gaza. Não é o meu propósito aqui agora dar uma extensiva explicação acerca das razões do conflito, o que tem acontecido, porque, para ser honesta, eu não estou assim grandemente inteirada sobre isso. Tenho ouvido várias notícias, tenho procurado estar a par dos acontecimentos, mas a grosso modo o que nós sabemos, o que nós sabemos é que esse grupo é um grupo terrorista e que, de certa forma, Israel já tem tentado, já tem tomado atitudes e decisões para estabelecer paz, até cedendo aquele pedaço de terra que é a chamada faixa de Gaza. Mas, olhando no mapa, nós observamos que Israel está cercado, É um país cujas fronteiras só tem inimigos. Essa que é a verdade, O mundo árabe está ali ao redor e são inimigos de Israel. Há muitas pessoas, há muitos vídeos, sendo apresentados aí na internet, nas mídias, acerca de Israel, É Israel o relógio de Deus? Quando essa expressão é usada, ela é usada no sentido de devemos prestar atenção no que acontece em Israel e tomar essas circunstâncias, essas situações que envolvem esse país como um sinal da parte de Deus para o desenrolar do futuro, digamos assim, falando mais objetivamente, como um sinal da volta de Jesus? Eu creio que sim. Por quê? Porque Deus tem uma aliança com este povo.
Israel é o povo escolhido de Deus, né? Nós que éramos gentios, deixamos de ser gentios e nos tornamos o que? Igreja, né? Nós não somos Israel, nós não somos gentios, mas nós fomos chamados por Deus, né? Está lá escrito em João 1:12, que Jesus veio para os seus. Os seus, quem? Veio para o seu povo, né? Mas os seus não o receberam, né? O seu povo não o recebeu, não o acolheu, não acreditou nele, não acreditou que Jesus era o Messias prometido de Deus. Mas esse mesmo texto, esse mesmo versículo diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, daí que surge o quê? Nós como igreja. Agora, nós como igreja, digamos assim, a palavra de Deus também, em várias profecias, em vários textos, fala, assemelha Israel a uma oliveira, né? a uma figueira, e é dito: olhai para a oliveira, aliás, olhai para a figueira, né? Quando as suas folhas já estão assim, já estão assadas, então estejam preparados, né? Olhem para a figueira é Israel, né? E há também outros textos que falam, que nos explicam claramente que nós fomos enxertados na oliveira, que é também Israel, né? Então nós fomos ali colocados. Deus tem um propósito conosco, nós somos a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, né? Temos que entender toda essa simbologia para então o que? Estarmos familiarizados e firmados na nossa identidade em Cristo Jesus. Mas não podemos jamais desconsiderar a aliança que Deus tem com esse povo, né? Abraão, Isaac, Jacó. Jacó, que depois lutou com Deus e teve o seu nome mudado para Israel. Deus tem um propósito com esta nação. E Deus há de cumprir esse propósito, ok? Então estamos envolvidos nisso. E quando pensamos em Israel, nessa guerra que já está aí, temos de fato que estar atentos. E pensar que lá em Mateus 24, quando Jesus fala do final dos tempos, do princípio das dores, nós lemos que Jesus dá o que? Algumas pistas para o que o mundo estará enfrentando naquela altura. E ali sinais que ele relata, que ele deixa bem claro: quando ouvires de guerras e rumores de guerras e terremotos e abalos, ou seja, todas essas coisas que envolvem a natureza, ou seja, a natureza em alvoroço, vamos assim dizer. Então ele diz: olha, está próximo, está próximo. E o que nós temos visto é exatamente isso: terremotos, inundações, enchentes, né? Tsunamis, guerras e rumores de guerra. Mas você poderá também perguntar: mas isso sempre houve, né? Mas a questão é que Jesus também, quando fala desses sinais, ele dá um pormenor. Ele fala que será como dores de parto. Eu gerei 2, né? Tenho um casal de filhos muito abençoados, Mateus e Mariana, especiais para nós e também aos olhos de Deus. O que acontece? Como mãe, aquelas que são mães sabem que quando começam as dores de parto, não há como parar, não há como retroceder. Então começam com um certo espaço, né, de tempo, né? Já nem me lembro mais como foi, mas tipo assim, eu acho que de 1 em 1 hora, depois de meia em meia hora, depois de 15 em 15 minutos, até que chega o momento de dar à luz. Então, o que nós vemos, né, associado a esses sinais é que agora os sinais estão acontecendo com maior incidência.
né? Ou seja, com menos espaço, né? Essa é que é a realidade. Então, é tempo de buscarmos a Deus. Eu, às vezes, penso acerca de mim mesma. Poxa, estou sendo tão teimosa, constantemente estou falando isso. Vira e mexe nessas lives, a palavra tem sido essa. Olha, para mim, o mais importante é obedecer o Senhor, né? É obedecer o Senhor. Então, a palavra que Deus colocou no meu coração foi exatamente essa. E aqui estou eu a falar novamente deste assunto, porque é de fato muito importante. Então, voltando lá ao texto de Oséias, capítulo 10, ele diz: semeai para vós outros em justiça. Quando se semeia em justiça, abrindo aqui um parêntese, nós sabemos bem o que significa justiça. E nós também temos discernimento para perceber quando, por meio de palavras, por meio de atitudes, por meio de decisões, não estamos sendo justos. Por que nós sabemos? Principalmente, todos aqueles que creram em Jesus, convidaram Jesus para entrar nos seus corações, nasceram de novo, nasceram da água e do Espírito, ou seja, da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. São habitados por esse Espírito. E o Espírito Santo de Deus, ele lança uma luzinha vermelha, um sinalzinho de alerta, quando nós não estamos agindo bem. E isso acontece rapidamente e com muita certeza, principalmente quando nós estamos andando na presença de Deus, buscando a sua face. Então o Espírito Santo fala e nós logo captamos, né? E o que devemos fazer imediatamente? Voltar atrás, pedir perdão, nos alinharmos novamente com Deus. E ele, portanto, diz ali a necessidade de nós semearmos, né? Em justiça. E a consequência disso será o quê? Ceifar segundo a misericórdia, né? Se temos atitudes de justiça, Deus olha para nós e ele vai produzir, vai gerar, vai fazer com que a misericórdia dele esteja ali prontamente, né? Acessível a nós. Glória a Deus por isso. Aí ele diz: arai o campo de pousio. Que significa, né? Grifei essa expressão. Essa expressão significa um campo que foi deixado descansando por 1 ou 2 anos, né? Isso é muito comum, né? E é algo necessário. A terra precisa descansar para se tornar fértil novamente, para se tornar produtiva. Então Deus está aqui nos chamando a isso. Olha, alguma situação que ficou ali paralisada, ficou ali em stand-by, né? Parada, a descansar, né? Aquelas situações em que nós oramos e parece que nada acontece, parece que a coisa está paralisada. Isso aqui é um chamamento para nós no sentido de nos tornarmos novamente produtivos, né? Produzirmos frutos que agradam a Deus, né? Então, estarmos atentos, não ficarmos desanimados, não ficarmos estagnados em determinadas situações, mas crermos que Deus está nos chamando para uma nova estação da nossa vida, né? Ele diz: arai o campo, aquele campo que esteve paralisado, parado. Quer dizer, desperta, né? Levanta a cabeça, avança, porque é tempo de buscar ao Senhor. E devemos estar buscando ao Senhor até quando? Até quando? Só por um período de tempo? Só por um pouquinho? Buscamos o Senhor para alcançarmos esta e aquela bênção, e quando alcançarmos a bênção, bye bye, damos tchauzinho para Deus? Olha, Senhor, agora eu vou à minha vida, né? Tu já me abençoaste, tu já me curaste, o Senhor já me abriu a porta de emprego, agora eu já tenho um companheiro, já tenho um marido, agora já estou com a minha situação regularizada.
situações. Já alcancei esse objetivo, já concluí o meu curso. Gente, preste atenção. Ter o abençoador é melhor, é mais sábio, né? É uma escolha mais acertada, buscarmos o abençoador do que buscarmos as bênçãos. Porque as bênçãos, elas vêm e há algumas delas que se desgastam e perecem, não duram para sempre. São coisas passageiras, por melhores que sejam. Mas o abençoador é ele que naquele dia que a trombeta soar, ele vai nos chamar pelo nosso nome. Então, esteja atento para isso, por favor, no nome de Jesus, ouça isso que eu estou te dizendo. É muitíssimo importante, é muito sério. Não é para estarmos aqui a brincar de sermos cristãos, né? Brincar de sermos filhos de Deus, ou somos ou não somos, ou queremos Jesus ou não queremos, ou servimos a Jesus ou não servimos. Não adianta termos a palavra de Deus, palavra de bênção, né? Na nossa boca, falarmos de Jesus, falarmos de Deus, mas de boca para fora. Como costumamos ouvir aí, né? Crente meia boca, né? Uma expressão que eu ouvi esses dias atrás aí. Falei, oh meu Deus, são tantas, são tantas expressões, mas a verdade é realmente essa. Até quando devemos buscar o Senhor? Até que Ele venha e chova a justiça sobre vós, sobre nós. Esse é o desafio de Deus para nós hoje, no nome do Senhor Jesus. Porque Deus nos ama, Ele sempre, Ele está e continua chamando, falando desta e daquela maneira. E neste exato momento, usando a minha vida para trazer esta palavra de desafio. Outro texto que eu gostaria de partilhar rapidamente está em Isaías 55, 7. Né? Então, esses dois textos juntos, né? É como se fossem dois remos que vão nos ajudar a tirar o nosso barco, né? O barco da nossa vida, tirá-lo, né? Daquela situação paralisada, né? Precisamos de dois remos. Um remo só, ficamos remando em círculo, mas dois remos. Remamos de um lado e remamos do outro. E aí aquilo nos dá a direção. Amém? Que o ímpio abandone o seu caminho. Outra palavra de chamamento, outra trombeta soando nos nossos ouvidos hoje à tarde. Né? Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Então, se você detecta que você está tendo um pensamento mau, um pensamento que não é pautado em justiça, que é algo que você já percebeu, poxa, isso não agrada a Deus, pelo pouco ou muito que você conhece a Deus, né? Se você percebe que aquilo não procede, abandona. Deixa isso, né? Abandona o caminho mau, os pensamentos maus. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia. Deus é um Deus misericordioso, Ele nos ama, Ele ama você. Seja lá o que for que você já tenha feito na vida, meu querido, minha querida. Oséias diz, é tempo de buscar o Senhor, até que chova a justiça sobre nós. Aqui ele diz, volte-se para o Senhor, que terá, olha só, ele está chamando e de seguida ele está dando o quê? Uma promessa. Olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que tenha dito se arrependa. Se Deus diz que vai ter misericórdia, se nós o buscarmos, Ele vai ter misericórdia. Ele está pronto a perdoar. Todo pecado confessado tem o perdão de Deus. Todo pecado.
1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E segunda coisa, e nos purificar de toda injustiça. O que significa purificar? Significa que aquele pecado confessado diante de Deus, com toda a sinceridade no nosso coração, na perspectiva de Deus, no ponto de vista dele, no olhar dele, é como se nós nunca tivéssemos cometido aquilo. Nos nossos relacionamentos humanos, se eu peco, se eu cometo uma falha, né? Se eu falho, se eu peco contra uma pessoa, contra um outro ser humano, né? Falho como eu, que também comete enganos e erros como eu, mas se eu cometi um pecado, um erro contra aquela pessoa, e eu peço perdão àquela pessoa me perdoa, glória a Deus por isso, às vezes somos perdoados. E às vezes é aquela situação que a pessoa perdoa, mas lança no rosto, né? Lança no rosto, olha, mas afinal foi assim, foi assado. Enfim, o que acontece? Essa pessoa, na sua natureza humana, nós mesmos, eu mesma, né? Nós podemos ter lembrança daquela falha que aquela pessoa cometeu contra nós. Aquilo ainda pode ficar porque não estamos sofrendo de amnésia, né? Não é verdade? Mas é maravilhoso pensarmos, crermos e confiarmos que do ponto de vista de Deus, Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, que ele diz, eu vou purificar. Então significa que para ele diz, tem vários textos da Bíblia, Miqueias, Salmos, e agora não estou lembrado, são 3 textos que falam que ele lança os nossos pecados nas profundezas dos mares, ele lança para trás dele, para trás das suas costas, e quanto o Ocidente está distante do Oriente, ele afasta de nós as nossas iniquidades. É isso que ele faz com os nossos pecados, lança longe, muito longe. Glória a Deus por isso. Então, essa palavra aqui é para te animar, né? É para te levantar, é para te encorajar, né? A fazer isso que Deus está pedindo. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia. Glória a Deus. Essa é a boa notícia, a boa nova do Evangelho, né? Um Deus que nos amou tanto que mandou Jesus para dar a sua vida. Sendo filho de Deus, ele veio, vestiu a nossa roupa, tornou-se homem para morrer, para nos justificar na presença de Deus. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Meu amado, minha amada, eu desejo que Deus te abençoe poderosamente, né? Poderosamente, que você, num espaço de tempo muito curto, quem sabe hoje mesmo, né? Ao terminar de assistir, né? E de ouvir essas palavras, que você possa fechar os teus olhos, né? Abaixar a sua cabeça, onde você estiver. Se estiver dirigindo, não faça isso, não feche os olhos, ok? Mas encontre um cantinho sossegado, né? Eu desejo orar neste momento. Amém? Vamos orar. Deus, louvado seja o teu nome, Pai, porque a tua palavra não voltará para ti vazia. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus de amor, um Deus que cuida de nós. Oh Deus, nesses dias de incerteza, Senhor, de guerras, de tumultos, oh Deus, de tantas coisas que nós percebemos que são contrárias à tua vontade e teu propósito. Oh Deus, levanta as nossas cabeças, Senhor, que o teu Espírito Santo continue a trabalhar nos nossos corações. Leva cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo Jesus. Enche o nosso coração da tua paz, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus.
Nós clamamos a Ti, Senhor, ajuda-nos a buscar a Tua face, ajuda-nos, ó Deus, a arar esse campo de pousio, Senhor, esse campo que não tem sido arado nas nossas vidas, ó Deus, porque é tempo de nos tornarmos frutíferos, Senhor. Ó Deus, semeando justiça, ceifando misericórdia, servindo ao Senhor. Ó Deus, despede-nos com a tua paz. Eu oro, Senhor, por salvação, eu oro por restauração na vida de todos quantos, ó Deus, aqueles que estão longe, que possam, ó Deus, se achegar a Ti, voltar-se para o Senhor nesses dias. No santo nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus, tá? Que Deus te abençoe poderosamente.